Estou aqui para agradecer a EMURB, a Prefeitura, a equipe toda, arrumando a nossa rua, porque a nossa rua era muito ruim mesmo, realmente, porque a gente só tem a agradecer pelo benefício que foi feito na nossa rua. A gente agradece de coração todos os moradores aqui da Travessa Portela. Agora a gente pode sair de casa, fazer caminhada, levar as crianças para andar na rua. Temos jardim aqui do lado, onde aqui era uma cratera, era um buraco. E hoje em dia tem essa maravilha aí. Muito obrigado. Prefeitura de Rio Branco. Produção, emprego e dignidade. Vai direto pro teu coração, recado pra dar. É pra vocês, porque ficam respondendo. Aproxima a gente, meu Deus nunca está só, seja lá onde for. Difusão é mensagem de paz e carinho no teu amor. Atenção, Genilson, não vai se ver. Aviso-lhe que sua casa pegou fogo. Peço que venha, seus irmãos já estão aqui, assim da sua mãe Sandra de Fátima. Exatamente, divulgando a Rádio Difusora Acreana nas mensagens. Comecei no jornalismo, apresentando o Jornal Difusora. Eu, inclusive, estive no Jô Soares, em 1996, com Pedro Valério, divulgando as mensagens. De segunda a segunda, às 13 horas. Aí não tem hora para acabar. Foi uma audiência muito grande, graças a Deus, marcou a minha carreira lá no programa do Jô Soares, no SBT, em 1996. Tem uma aqui, ó, impressionante. Raimundinho no alto do bode. Aviso que o José e a Antonieta estão internados com pneumonia. O Manuel foi esfaqueado neste final de semana e está passando mal no pronto-socorro. Eu passei a noite com febre, mas não se preocupe, está tudo bem. Ela nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, a 25 de agosto de 1944, e funcionou precariamente numa sala do Instituto Getúlio Vargas em Rio Branco, o prédio do Colégio Acreano. Na frente do Instituto, na inauguração, foi colocado sobre uma mesa um rádio Philips sintonizado na ZYD9, a Voz das Selvas, que hoje exibe um perfil invejável. Cresceu e virou patrimônio histórico e cultural da acreanidade. O mérito de sua fundação coube ao governador do ex-território federal do Acre na época, Silvestre Coelho, que percebeu a possibilidade de conectar o território produtor de borracha natural com o mundo em conflito. Na verdade, o governador apoiou a ideia de outro pioneiro, o Dr. Filipinho, que em meados de 1943 explorava o serviço de alto-falante preso a um poste no cruzamento da Marechal Deodoro com a Benjamin Constant. O serviço, que funcionava no começo da manhã e no fim da tarde, com recurso de um pequeno motor de luz, divulgava com atraso um noticiário sobre a guerra, o governo, a produção de borracha e outras novidades que chegavam a Rio Branco pelo telégrafo ou pelo correio. Para a audiência a céu aberto, compareciam funcionários públicos, trabalhadores do comércio, seringueiros e seringaristas, pessoas de todo tipo interessadas no noticiário ou mesmo nos intervalos musicais. O Dr. Filipinho acabou se tornando o primeiro diretor da Rádio de Verdade, inaugurada em 1944. E os locutores da época, eu não estou muito bem lembrado, mas o diretor era o seu Filipinho, um senhor muito enjoado, viu? Muito enjoado, queria tudo, gostava da coisa tudo certinho. No país inteiro se vivia a era de ouro do rádio, que projetou notáveis intérpretes da música popular brasileira, como as irmãs Dicinha e Linda Batista, Adelaide Quioso, Francisco Alves e Nelson Gonçalves. Também atraía a multidão para programas como Seu Repórteresso, que divulgava boletins da guerra contra o nazismo, as narrações da Copa do Mundo, o concurso Miss Brasil e as novelas radiofônicas como O Direito de Nascer, que se ouvia com o lenço na mão. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia
e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Mas não era em qualquer lugar que dava para ouvir a rádio, porque em todo o Acre, até na capital, só tinha energia no começo da noite, com poucas horas, e os radinhos a pilha não tinham sido inventados ainda. De qualquer forma, a difusora cresceu com seu serviço de mensagens da capital para os mais remotos recantos da floresta, com providencial aviso. Pedimos a quem ouviu esta mensagem transmiti-la ao destinatário. A Rádio Cipó completava o serviço. Ficou mais fácil enviar avisos aos seringais, informar sobre pessoas que viajavam a tratamento de saúde, sobre a partida e a chegada de embarcações com mercadorias e pessoas, rio acima e rio abaixo. A hora de saída de casa é normal às 6h30, sempre é chegada às 2h. Retorna às 15h, aí não tem mais hora para sair, é 8, 9, 10, até meia-noite, 1h da manhã. Às vezes, quando há necessidade, passa a noite toda acordado trabalhando para dar conta do trabalho, para o povo ficar com a rádio no ar o tempo todo, né? Surgiu um probleminha solúvel, né? Aqui na Rádio Difusora Acreana, no jornalismo, me encaminharam para cá para intermediar essa coisa toda. Me fizeram um papel de embaixador no meio disso aí tudo, né? E resultado, cheguei, fiquei e permaneço até hoje, graças a Deus. A minha trajetória no rádio foi uma eterna briga de perseguição de colegas, de preconceito e até de alguns ouvintes, até entenderem o real papel da minha responsabilidade como comunicadora. Foi isso que desde o começo gerou a maior audiência da RDA até os dias atuais. Atenção, Raimundo Monteiro e Adelaide na colônia Sacado, no Rio Arco. Aviso-lhe que aqui está tudo bem. A emissora acreana superou a famosa Rádio Clube do Pará, que tinha surgido em Belém em 1928, espalhando suas ondas pela Amazônia. Tem esse programa que é o Espaço Elas, de segunda a sexta-feira, das 16 às 17 horas, onde a gente aborda vários assuntos, né? Explorando principalmente a mulher. E aí o programa, antes de começar, estávamos procurando um nome para o programa. E foi sugerido vários nomes. E o Luke chegou com esta ideia, o programa Espaço Elas. Foi-se o tempo em que o noticiário sobre a guerra, a política e a cultura brasileira dependia do Correio Aéreo Nacional, mantido pelo Serviço Aéreo Militar do Exército e depois da Aeronáutica, e de um avião monomotor, o famoso Douglas C-47, que chegava ao Acre de tempos em tempos com a carga do Correio. A informação rápida da difusora dependia apenas de algumas antenas. E logo apareceu quem a inventasse, a baixo custo. O Manuel da Justa, que consertava máquinas e aparelhos de rádio, ofereceu seu invento. Uma antena feita de arame nu, de 10 metros, em cujas pontas tinha uma boca de garrafa. Podia ser melhor, mas funcionava. Dificuldade maior era obter apoio do comércio e encontrar mão de obra com experiência para tocar a emissora. A dificuldade foi tanta que a jovem emissora ficou todo o ano de 1946 fora do ar, só retornando em 1947. Um novo governador com melhor visão e mais prestígio, o então Major José Guiomar dos Santos, nomeado pelo presidente da República em 1948, transferiu a rádio para um prédio próprio, construído pelo governo do território onde a emissora funciona até hoje. Nessa nova fase, o diretor indicado foi o Alfredo Mubarak, jovem intelectual que estruturou, equipou e atraiu gente talentosa para consolidar o empreendimento. Mubarak foi além de diretor, locutor, criador e apresentador de programas. Tinha acesso fácil ao Palácio Rio Branco, de onde emanava todo o poder territorial na época. Muitos nomes de sua equipe viraram estrelas, como o radialista índio do Brasil, que criou o slogan A Voz das Selvas, Natal de Brito, Orzete do Vale, Edson Martins, Garibaldi Carneiro Brasil, Mota de Oliveira, José de Souza Lopes. Tinham também mulheres e pioneira, Maria Júlia, a Vilma Nolasco, que fizeram histórias da RDA. Começou daí. E esse alguém foi o José Lopes. Ele me deu a primeira oportunidade para ler textos num programa que ele gravava e fazer comerciais, ler poesia. E daí, a minha história muita gente já conhece, eu fui convidada
sugerida pelo o deputado Vanderlei Dantas para que eu fizesse um teste na rádio, porque a rádio estava sem voz feminina. O José Lopes conseguiu um transmissor de ondas médias para a emissora e veiculou o maior sucesso do rádio acreano até hoje, a novela O Egípcio, de Vani Ribeiro. O Egito misterioso de há 2.500 anos atrás. O Egito dos faraós. O Egito de tesouros trazidos da África e do Oriente Antigo. Pele de animais exóticos, marfim, madeiras raras, turquesa e mirra. O Nilo sagrado, o Nilo verdejante que dá vida ao Egito, irrigando a terra dos faraós. O Egípcio, um original de Vani Ribeiro. Também passou pela direção o técnico Eurico Gomes da Fonseca Filho, mais conhecido como Eurico Filho. Foi onde eu comecei, né? Os primeiros passos nossos foram aqui. Né? Eu, João Nascimento, Natal de Brito, Mota de Oliveira, Pinheiro Filho, Altemir Passos, que nós demos os primeiros passos na área que nós abraçamos, né, da eletrônica. O teatrólogo Francisco Gregório da Silva Filho, responsável pela mudança dos transmissores da RDA para Sobral, em 1978. Francisco Pinto de Lima, o Madureira, o cineasta Adalberto Queiroz, que avançou com a contratação de pessoal. Até então, nenhum servidor da RDA era funcionário público. Instituiu plano de carreira, cargos e salários. Na verdade, Queiroz avançou mais. Fez reforma geral do espaço físico da emissora e nos transmissores com potência máxima. Colocou 9 válvulas, QBK, e aumentou 9 metros na torre, com mudança do espelho e muro de contenção em volta. Com tais procedimentos, a RDA passou a ser ouvida em todo o globo terrestre e, a partir de 1989, começou a receber cartas e fitas gravadas de todos os continentes atestando sua belíssima sintonia e recepção. Realizou em 1989 o concurso Garota Difusora, numa enorme passarela montada em frente ao Palácio Rio Branco, cuja faixa foi arrebatada por Gisele Cristina, uma beleza da época. Em maio de 1990, uma equipe da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e de Televisão chegou à difusora em loco para averiguar todas as circunstâncias que levavam a emissora a ter essa audiência fantástica no globo terrestre. Teve acesso às cartas, às fitas, aos transmissores, às instalações da rádio, a reforma, a nossa programação, e saiu daqui dizendo, maravilhada, que a Rádio Difusora Acreana indubitavelmente era a melhor do Brasil. Eu larguei a emissora, a direção, em junho de 1990, quando foi em outubro, o meu sucessor, Campos Pereira, foi a São Paulo receber o prêmio. E por causa do beiço grande, talvez da inveja e da vergonha de alguns magnatas do Sul Maravilha, o que aconteceu? Conferiram o prêmio de melhor emissora da Amazônia, a Rádio Difusora Acreana. O que sobremaneira nos orgulha e fruto de um trabalho não só meu e da minha equipe, mas de todos os diretores e governantes que me antecederam, que antecederam o meu trabalho, e de todos os funcionários que operaram esta emissora, que nos orgulha. Do meu conhecimento, esse foi o único prêmio nacional que a Rádio Difusora Acreana conquistou. Outros nomes ficaram conhecidos como diretores da rádio. Campos Pereira, por 2 vezes. Uma memória que nós temos de preservar, que é a Rádio Difusora Acreana, que é pioneira no nosso estado. Eu, quando garoto, foi a primeira rádio que eu passei a ouvir, a Difusora Acreana, né? Evidentemente que já fiz parte dela, você também, e nós somos parte dessa sua vida, nós somos um embrião desse elo que tem fortalecido a imprensa acreana
a Rádio Difusora Acreana, eu me sinto orgulhoso em participar dessa festa, mais um ano de sua vida na informação, no entretenimento e finalmente em tudo que a Difusora faz de bom nesse estado. Altemir de Oliveira Passos. Para mim é uma data muito importante, porque nós vamos aqui rememorar nessa solenidade os loiros das vitórias que a Rádio Difusora teve, né? José Simplício da Costa. Que a Rádio Difusora Acreana é um marco no nosso estado. Essa emissora tem dado uma contribuição tão grande para esse estado que a gente podia dizer que é incomensurável. Francisco Bezerra da Silva, que introduziu importante unidade móvel com link para a chamada imediata de qualquer ponto da cidade. Adquirimos a primeira mesa estéreo para a época, era um material sofisticado, nós colocamos ali. Compramos o primeiro veículo de propriedade da Rádio Difusora Acreana, era um Gol. Implantamos a primeira unidade móvel no rádio do Acre, nesta época. Essas foram as principais mudanças. Do ponto de vista da programação, fizemos uma comissão para estudar a programação e reformulamos a programação. Chegamos a um pique de audiência muito grande nesta época. Eduardo Barbosa, Washington Aquino. Hoje nós temos aqui na ASEL as pessoas que fizeram a história da Rádio Difusora e da radiofonia do Acre. Pessoas que ao longo de sua vida fizeram com que o microfone da Difusora fosse não só um microfone de uma rádio, mas um microfone do povo do Acre. Jorge Henrique Queiroz. Eu acho que aqui está reunido o passado e o futuro da Difusora e daqui a pouco nós vamos estar aí com uma emissora mais moderna, mais ágil. E Jacira Bidon. O que eu fico é muito feliz de, como governador, estar participando dessa festa, mas participando do renascimento da Difusora e poder dizer que é bom ver nos profissionais do rádio pessoas animadas que põem de fato a profissão de levar notícia, de levar um pouco de música ou enfim de carinho para o nosso povo em primeiro lugar. Eu tenho muito que agradecer a Pedro Paulo Menezes de Campos Pereira, né? Quem não conheceu Campos Pereira? Foi um pai mesmo, um pai de criação, um cara que cuidou. Para mim a primeira família é a primeira casa e tudo aqui está sempre em primeiro lugar. Comecei como office boy e o tempo foi passando, fiz um programa à noite, entrei na equipe de esporte, né, e aí trilhei para o jornalismo, apresentando programas musical e também... Ela representa um ponto importante do ponto de vista profissional e também social, porque ela nos permite uma integração bem ampla com a sociedade de um modo geral. 11 minutos, faltando para as 11 horas. Agora vamos conversar aqui no programa Cidade Máxima com Marazona. Ô Marazona, bom dia. Tudo bem, Marazona? Bom dia, meus amigos. Bom dia, Donato. Aqui, Dudu. Desde menino, que quando eu brincava de radialista em casa, usando a caixa de som e um toca-disco, fazendo um programa na minha casa, uma realizadora de sonho, uma escola e uma família. E de repente, nessa minha vinda para se apresentar, para participar do programa do Criatura de Deus, surgiu a oportunidade de auxiliá-lo na lida das mensagens que chegavam a manuscrito, os comerciais que às vezes ele também anunciava e poder ajudar as pessoas dentro do estúdio para poder conduzir o programa. Muito obrigado, Guilherme. Bararu aí do ritmo, professor Antônio. Bararu ainda está aí? Aí, Bararu desgraçado. Ela viveu isolada e a Rádio Difusora foi, e sempre será um elo. Zona rural, capital. A Difusora nunca parou de crescer e se tornar cada vez mais necessária aos povos da floresta, levando serviço, informação e entretenimento. Hoje, a emissora integra o sistema público de comunicação do Estado. E esse é o objetivo de quem está hoje na frente da Rádio Difusora e quem está hoje nos bastidores também. É dar continuidade a essa história, levar a comunicação nos locais mais distantes, por isso o nosso slogan é A Voz das Selvas. Parceiro, anunciante da Rádio Difusora Acreana, muito obrigado. Esses 72 anos, vocês fazem parte dessa festa. E a cada um de vocês que já anunciou ou que anuncia na Rádio Difusora Acreana, o nosso muito obrigado. Ela é de extrema importância para a nossa empresa, porque nós já temos uma parceria há mais de 35 anos. E ela foi de extrema importância para a gente, né? A gente tem cliente que mora na zona rural, bem afastado da cidade,
todos escutam a difusora. Mantendo boa audiência em muitas partes da Amazônia. E é ouvida também em regiões longínquas do país e do mundo. Para mim foi um teste maravilhoso quando alguém me deu a primeira oportunidade para ser uma apresentadora de um noticiário. Então, eu tive o reconhecimento de alguns dirigentes. Foi maravilhoso ter o apoio desses nossos dirigentes. Porque eu queria ser locutor, eu queria ser jornalista, porque foi na difusora que eu embalei meus primeiros poemas, as minhas esperanças. Com sua programação original e tradicional de alma acreana, tendo como ouvintes preferenciais seringueiros, ribeirinhos e indígenas. Uma importância imensa, né? Imensa mesmo. É um compromisso que a Rádio Difusora Acreana tem há 72 anos com o povo acreano. É uma rádio que está sempre de portas abertas, tanto para a comunidade urbana quanto para a comunidade rural, né? Num passado recente, o povo arregaçou as mangas junto com Chico Mendes para defender as florestas do Acre e de toda a Amazônia. A RDA esteve junto de algum modo, como meio de comunicação que tem clara função social e não abre mão de sua identidade regional. Parabéns à RDA, a voz das selvas. O que significa para o senhor, Dr. José Lopes, haver trabalhado na Rádio Difusora Acreana? A Rádio Difusora Acreana hoje faz parte de mim, do meu eu. E eu agradeço a todos aqueles que direta e indiretamente colaboraram comigo para que eu conseguisse colocar no ar, depois de 29 anos de existência dessa rádio, o primeiro transmissor em ondas médias em 1970 da Rádio Difusora Acreana. É uma satisfação estar com vocês todos aqui. Rever meu grande ex-diretor Zé de Souza Lopes e vocês todos aí. Está de parabéns a emissora. Eu estou muito feliz em estar aqui. E se Deus quiser, nós vamos comemorar ainda com muita alegria novos aniversários da difusora. Que a difusora é uma escola dentro do rádio acreano, onde eu militei durante vários anos e me sinto feliz por estar aqui hoje. Eu tinha 16 anos de idade e cheguei e fui trabalhar com o Estevão Bimbi. Depois de trabalhar com o Bimbi muitos anos, em vários programas que ele fez, cheguei aí para o jornalismo. E daí, trabalhando pela difusora, nós viajamos, no meu caso, com Campos Pereira, saudoso Campos Pereira, saudoso Delmiro Xavier, e transmitimos jogos de importância no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, tivemos a experiência, no meu caso, de narrar lá do Serra Dourada, do Mineirão, Pacaembu, Maracanã, Mineirão e lá em Salvador da Fonte Nova. Isso aí era mais algo que se fazia por questão de se gostar e que aquele trabalho tinha uma ressonância junto ao povo. Onde a gente chegava era o Joaquim Ferreira, era o Campos Pereira, era o Delmiro Xavier, a Luísio Maia, a Luísio Lima, era Sérgio Quintanilha, era Raimundo Nonato. Então, estão todos os companheiros sem esquecer isso aí. Onde várias pessoas passaram por ela, como por exemplo Natal de Brito, Cícero Moreira, Mota de Oliveira, João Nascimento, e outras pessoas que passaram na direção da rádio, como você, Adalberto Queiroz, Nonato Costa, Campos Pereira, Eurico Filho e outros que por lá passaram. E ao chegar aqui, o meu pai falou com o Natal de Brito, que eram amigos também de Brasileia, e eu comecei em 1962, trabalhando na Rádio Difusora Acreana até hoje, onde espero colaborar cada vez mais com essa emissora e com a população de todo o estado. Fui procurando me dedicar cada vez mais na Rádio Difusora e estudando. Fiz o teste para locutor, passei. Teste para narrador esportivo, também, onde até hoje eu exerço. E fui também por 3 vezes diretor administrativo da Rádio Difusora Acreana. J. Melo ou Zezinho Melo, parabéns. Você tem sido uma pessoa exemplar dentro do rádio acreano. E pelo seu trabalho, por tudo que você fez, você está de parabéns. E
esta cobertura também registra e homenageia você como um dos grandes da difusora. Obrigado pelas suas palavras e acredito que não só eu estou de parabéns, como a Rádio Difusora Acreana, aqueles que por lá passaram e aqueles que lá estão. Parabéns para todos nós da Rádio Difusora. É um grande prazer para mim cumprir a minha... Eu sou um artista, eu vivo disso. E vocês são as pessoas que nos ajudam a permanecer na memória das pessoas, não deixando que as pessoas... É a imagem, é falar da gente, é tudo mais. Acho que é uma obrigação do artista atender bem a imprensa. E a Jovem Guarda está fazendo 50 anos de um movimento de música que conquistou o Brasil, influenciou o rock, influenciou a música sertaneja, influenciou a música romântica, o cantor pop, enfim, no coração de toda aquela geração e até de jovens, pessoas da novíssima geração que curtem a música da Jovem Guarda. E eu agradeço muito a vocês me darem essa oportunidade de poder falar com esse povo maravilhoso do Acre. E eu espero, sinceramente, poder estar aí breve. Grande beijo. Parabéns pelo aniversário. Porque através dos microfones da difusora, quantos surgiram, quantos talentos foram descobertos, até cantores, temos alguns exemplos como Jorge Cardoso, J.B. Costa, Hugo Conde e tantos outros que arranharam por aí. Nós temos, como já uma senhora de idade, nós temos alguns sonhos a serem realizados. Estamos, nosso governador Gladys Camelina, secretário da ELS, reforma da parte física, já ganhamos reforma dos transmissores, vamos ganhar parte física e depois, posteriormente, quem sabe, a nossa transformação para usarmos a AM/FM, que é o grande sonho dos nossos ouvintes, dos nossos servidores. Também, para completar a linha de sonhos, nós estamos com o Gabinete Civil, com o governador, com a secretária, enfim, empenhados na aprovação do plano de carreiras e salários dos servidores do sistema público, SECOM, difusora, aldeia, enfim. Nós precisamos estar com essas pessoas felizes, como nós estamos, porque a difusora é isso. É sempre servindo, trazendo novidades, mantendo a tradição, sendo um elo de ligação entre a população distante com a população mais próxima com a capital. E agora, através das redes sociais também, com o Brasil e com o mundo. Difusora, 77 anos, a voz das selvas. Rádio Difusora Acreana é uma família, onde todos nós fazemos o possível e às vezes o impossível para servir quem está do outro lado, que é o ouvinte, que é mais importante. Essa é a Rádio Difusora Acreana. Retribuo com o mimo das boas palavras. A honra tem grande atrativo para as boas almas, a fortuna tem fortes agrados para todo mundo, a glória tem encantos invencíveis para os que almejam triunfo, e para que tenhamos honra, fortuna e glória, é preciso ânimo para a luta, paciência e resignação para a vitória. Catraeiro, catraeiro, rema, me leva pro lado de lá, menino, segura o remo, não deixa a catraia virar, que eu não sei nadar. Catraeiro, rema, me leva pro lado de lá, menino, segura o remo, não deixa a catraia virar. Minha senhora dona, seu menino quer chorar, isso é manha, é barriga cheia, é vontade de apanhar. Catraeiro, rema, me leva pro lado de lá, menino, segura o remo, não deixa a catraia virar, que eu não sei nadar. Catraeiro, rema, me leva pro lado de lá, menino, segura o remo, não deixa a catraia virar. Catraeiro, rema, me leva pro lado de lá, menino, segura o remo, não deixa a catraia virar, que eu não sei nadar. Catraeiro, rema, me leva pro lado de lá, menino, segura o remo, não deixa a catraia virar.